porque a eleição já está aí. A característica dela é evidente que é uma eleição sob controle, porque eles retiraram praticamente, a campanha não existe, está proibida. Aquilo que é o povo participando de campanha, só se nós arrastarmos o povo para a campanha, porque as limitações são muito grandes. O Calfund, eles mesmos pediram, né, porque fizeram uma legislação que vai não funcionar. E agora tem os 10% da receita bruta da pessoa física. Autorizaram os candidatos a financiar a sua campanha, ou seja, permitiram a doação de empresa, né? Caixa 2. Não vai ter Caixa 2 nessa eleição, não. Vai ter compra de voto em todo o país, mas avassaladora já está acontecendo. É só ir para a periferia das grandes cidades, que eu vi em Belém isso. Avassaladora a compra de voto. E é o poder econômico que vai ditar essa eleição. E fizeram o seguinte, diminuíram o tempo de televisão, os dias, diminuíram o horário, e a Globo agora dobrou o horário, e os jornais, as revistas e as televisões e os rádios vão dobrar o horário, que elas vão dizer como votar e quem votar. É isso que está acontecendo no país. E ainda vão impedir o Lula de ser candidato. Tudo indica. Então nós estamos numa situação limite, na verdade. Agora, o problema é que nós podemos ganhar essa eleição mesmo assim. Se o Lula for candidato, a eleição ganha no primeiro turno. Difícil de se impedir. Mas no segundo ele ganha. Se o Lula não for candidato, as chances são reais de irmos ao segundo turno e de vencer a eleição é uma outra disputa. Não subestime o Bolsonaro. Não subestimem. O empresariado está correndo com os braços dele. Votaram no Jânio. Você sabe quem elegeu o Jânio, presidente do Brasil? Eu conheci o Jânio. E o Collor. Entregaram o governo para o Michel Temer e para os 4. Por que não vão entregar para o Bolsonaro? Entregam, sem tapar o nariz. Um ou outro setor democrático pode não fazer. Mas já está acontecendo isso. Já está acontecendo a adesão a ele. E ele tem um terço dos votos, vários. Então não é um candidato para subestimar no segundo turno. Não pense que vai ser um passeio, que o centro democrático vai correr para nos apoiar. Eles querem fazer voto útil para nos amarrar no compromisso de apoiá-los no caso eles irem ao segundo turno para o Bolsonaro. A eleição não vai resolver o problema do país. Não vai resolver. O problema do país é um problema de raiz, estrutural. É um embate histórico e conjuntural. Estrutural. Histórico porque eles querem quebrar o fio da história do país soberano, independente, com projeto de desenvolvimento. É disso que se trata. Querem desmontar o Estado. O Fernando Henrique não enterrou a Era Vargas, até porque o Lula não restaurou a Era Vargas. O Lula retomou o projeto de desenvolvimento nacional. Com todas as limitações que nós conhecemos, sabemos, né, dos erros, das limitações, mas é uma revolução social e cultural que ele fez. E eles detiveram ela para o golpe, como detiveram a Revolução Social e Cultural de 68, pelo Nacional que vinha uma segunda nacionalidade moderna e vinha um movimento de massa operária estudantil com facções grandes da burguesia apoiando já, porque já tinha sido constituída a Frente Ampla, a ala civilista da ODN já estava rompida com a ditadura, havia pressões no Estado, no centro militar. Eles deram o segundo golpe, nós chamamos assim, que implantaram no Brasil, que todos nós sabemos. As Forças Armadas estão escorregando assim, lentamente para o pró-americanismo de novo e para a intervenção política. É evidente que eles estão escorregando na intervenção política. Porque senão o comandante do Exército não dava a declaração que deu quanto da votação do Habeas Corpus. E nem seria publicada a foto do Estado-Maior festejando, né? A negação de direito ao Habeas Corpus. Legítimo. O processo do Lula é sumário de exceção e político. Tudo o resto é secundário. E o objetivo é banir o Lula. Eles queriam banir o PT da vida nacional, mas a resposta da memória, da experiência vivida da imensa maioria dos trabalhadores é que esse é o governo deles, o do Lula, e não esse. Eles não se reconhecem em nada nesse governo. E nós temos que aprofundar e transformar em organização esse sentimento que existe uma parcela grande da classe trabalhadora brasileira.
Que eles são eles, nós somos nós. O nosso é o Lula, é a esquerda. Nós temos que fazer isso. E temos uma tarefa que é muito difícil, dado a evolução dos partidos nossos, de unir a esquerda. De unir a esquerda. Como eu falei hoje lá no Centro de Memória Sindical, o livro foi promovido pelas centrais sindicais, o GT, CTB, Força Sindical, CUT, inúmeros sindicatos. É uma memória da greve operária de Osasco. Né? O Beluso escreveu, o Raimundo Pereira escreveu, o João Guilherme escreveu, um dos fundadores do João Guilherme escreveu, eu dei entrevista, o Ibrahim está aqui, mas como já nos deixou, isso aqui representa que não há como governar um país se nós não fizermos o que eles fizeram. Milhões de pessoas na rua e força de pressão. Eu falei isso, depois pensaram que eu devia ter falado. No limite, não. Na democracia. Eles não fizeram na democracia. Eles iam tomar de assalto o Congresso uma hora. Se nós resistíssemos ao golpe do impeachment, eles iam apelar para a força. Nós sabemos disso. Alguém tem dúvida disso aqui? Eu não tenho. Nós não vamos apelar para a força. Nós temos que criar um poderoso, forte, grande movimento de massa no Brasil. Os partidos de esquerda têm que se dedicar a isso nos próximos anos. Nós temos que ter força. Nós não podemos ter governo, nós não temos poder econômico, não temos poder militar, não temos as instituições. Vamos governar, ter só o aparato do Estado completamente já. As corporações já controlaram esse Estado, só seremos capazes de fazê-lo se nós tivermos força popular. E há uma juventude que está... Porque o que está acontecendo é uma derrota política para eles, estratégica. O que está acontecendo. É uma maior derrota política da história do Brasil. Só a volta do Getúlio em 50 é tão grande como essa que está acontecendo. Porque tudo que fizeram, eles são minoria no país, nós temos uma maioria do país ao nosso lado. Numa eleição normal, com Lula candidato, nós ganhamos a eleição. Então, no meu entendimento, o grande desafio nosso é esse. Não é programático, porque nós sabemos o que precisa fazer no país. Se nós não fizermos uma reforma tributária e não mudarmos o sistema bancário financeiro, não há como financiar o Estado de bem social. Porque o juro que se paga às famílias, às pessoas, às empresas, porque só aparece o juro, em números só aparece o juro da dívida interna. 350, 400 bilhões, 500, 10 anos, 3 trilhões, aparece. Apropriado por 17 mil pessoas físicas e jurídicas. Se você colocar as pessoas jurídicas, que são os fundos, mas 15 milhões de pessoas, quer dizer, 10% da população brasileira se apropria de uma renda que não vira consumo e investimento. E os bancos se apropriam de uma renda fantástica, que ninguém vê. Porque, como a taxa média de juros no Brasil é 20%, 30%, quando você empresta 3 trilhões, você fica com 600, 700 bilhões. Nenhum país do mundo passa de 100 bilhões, 150. Porque a massa de empréstimo desse ano caiu muito desde o governo do Lula, que era 3,5, 3, 4, 5 trilhões, caiu agora para 3 trilhões e 100. Se nós pensarmos em todas duplicadas, todos os empréstimos pessoais, crédito de consumidor, todas as notas promissórias, tudo que está fora dos juros dos bancos, tudo, do BNDES, dos juros cruzados, do crédito rural, tudo, é uma apropriação da renda nacional. Como eles estão sustentando todo o ajuste sobre o gasto social, que é a sustentação do Previdência, e sobre o salário do trabalhador, porque a reforma trabalhista, a terceirização, a precarização do trabalho, significa trabalhar um terço a mais, ganhar um terço a menos. Já está sendo realidade para milhões de trabalhadores isso. Fora o trabalho intermitente e fora a volta do trabalho informal sem nenhum pudor. Lá no nosso prédio, os meninos estão limpando o prédio com rápido,
ganha R$66 por dia, não tem nenhum direito, nenhum registro. Se acontecer um acidente, que eu já falei, quem vai pagar é o condomínio. Porque eles vão processar o condomínio, não vão processar a empresa terceirizada, vão processar o condomínio. E estão desmontando a estrutura do Estado brasileiro de pesquisa científica com técnica, em primeiro lugar. E entregaram um patrimônio que a renda do petróleo, nem os países árabes, nem as monarquias do Golfo deixam que a renda do petróleo seja apropriada pelas empresas estrangeiras hoje, não é isso? Nem eles. Eles querem a renda para eles. Para primeiro sustentar o poder, como eles não são. E os exércitos que eles têm, que compram, porque é mais moderno e sofisticado, até porque alimenta a máquina de guerra americana com isso e garantem também a segurança de Israel, que são indiretamente aliados de Israel. E sustentam a pressão sobre o Irã, e sustentaram a ocupação do Iraque, e a Síria só ficou de pé porque a Rússia e o Irã participaram da defesa do governo, independente aí do mérito do governo, tudo que não é o caso de discutir aqui, porque é um problema de geopolítica estratégica internacional. Essa questão do pré-sal era determinante para nós, porque era a renda nacional que nós podíamos fazer uma profunda revolução cultural, educacional, científica no Brasil. E mais, eles cortaram o coração do salto de desenvolvimento, que é a exportação de tecnologia, serviços e capital. O Brasil estava ocupando o espaço que antes era dos espanhóis, de empresas francesas, tudo. Eu visitei a América Latina durante os 6 anos, de 2006 a 2012, fui em todos os países, eu tinha relação com a maioria dos presidentes, muitos ministros eram companheiros nossos de luta armada, de clandestinidade, de Cuba, do Panamá, da Dominicana, do Peru, do Equador, da Argentina, do Uruguai, eram companheiros do Fórum de São Paulo. Não, em qualquer país, 3 obras de infraestrutura, 2 eram empresas brasileiras. Metrô, estaleiro, siderúrgica, não é só rodovia e saneamento, não, estou falando de metrô, estaleiro, siderúrgica, hidrelétrica, termoelétricas, aeroportos. Foi cortado isso, porque o salto que o Brasil ia dar, da agregação do valor, inclusive, que significava adensar a capacidade de renda em um outro tipo de mercado interno, foi cortado. E agora eles querem desmontar a estrutura que nós herdamos, que é única na América Latina, do sistema financeiro e bancário que nós temos e do papel da pesquisa científico-técnica das universidades, dos centros que nós temos. E o Brasil tem o estado de bem-estar social, porque tem o SUS, pensa que os outros países têm SUS, aonde? A Previdência nossa como é, o seguro-desemprego, a LOAS, além do Bolsa Família, a agricultura familiar, a educação gratuita e pública fundamental, de segundo grau, praticamente mais de 80% ou 90%, no caso do fundamental, talvez 75%, 85% do ensino médio. E mesmo universitário ainda nós resistimos bravamente com 25%, 30%, e com o Centro de Pesquisa Científica e Técnica. Nós sabemos como é a devastação rápida que eles fizeram nas privatizações da primeira fase. Cadê o centro de pesquisa que a Eletrobras tinha? Onde está? Onde estão os centros de pesquisa que as estatais tinham? E o perigo da Petrobras é esse. O perigo da Petrobras é esse. Não é só a entrega, primeiro, das reservas, segundo, da renda do petróleo. E agora a Petrobras, se é fato que vai passar a produzir 1.200.000 barris por dia com essas plataformas que vai entrar, vai ter exportação de petróleo. Para onde vai essa renda? Porque vamos lembrar que quando o Chaves assumiu o poder na Argentina, a renda que ficava no país era 10% da renda que passou a ficar depois, se não fosse mais. Essa é a realidade. Então, nós estamos num momento que pode ser decisivo para a história do país, o futuro do país. O país está vivendo. Eu, às vezes, me surpreendo, né, com a nossa cegueira. Eu fico pensando, hoje eu estava lendo notícias sobre Brasília, o Hélio Dória estava dizendo que o Ibanez, que é um candidato do MDB, do Filipe, portanto, está querendo ocupar o centro-esquerda, o espaço da centro-esquerda, porque o PT, o PCdoB, o PDT, o PSOL fomos incapazes de nos unir. Se nós tivéssemos candidato, nós íamos para o segundo turno. Porque o Hollenberg fez uma opção. Primeiro estava com o Alckmin. Segundo, ele fez um governo anti-esquerda o tempo todo. E anti-PT.
que inclusive colaborou com aquela manifestação nossa que foi reprimida, 60 mil. Ele colaborou, quer dizer, ele aceitou que se retirasse a Polícia Militar, colocasse a Força Nacional, e a Força Nacional deu cobertura para a provocação que foi montada pela P2, pela S2 do Exército, pelas milícias já de direita, para incendiar 2 ministérios. Foi tão aberrante que a grande imprensa não deu ordem no assunto. Pode puxar para vocês verem. Ela não noticiou e não falou mais nada. Porque se faz investigação, pega as fotografias, identifica todo mundo que fez aquilo. Aí erro nosso, que não temos segurança e organização nas nossas manifestações. Que eles fazem assim e acabam com a manifestação de 100 mil pessoas. Nem no movimento estudantil isso fazia. Nós segurava a PM. Nós segurava a PM, a Força Pública. Com cavalaria, sabre e tudo. Porque nós tínhamos organização. Segurava no estilinho, na bolinha, no foguete, no Miguelito. Aí puxava soldado, derrubava soldado. E nós tomava arma de soldado. Se nós não educarmos a nossa militância na resistência, na luta e no combate, nós vamos aonde, como o país está caminhando? Então, os partidos, as organizações têm que se repensar. Elas têm que se repensar. Porque o que nós queremos? Governar por governar? Então vamos governar por governar. Agora, se nós queremos governar para resolver os problemas do nosso povo, os problemas estruturais da nação, da democracia, porque fazer uma reforma política não é verdade que nós deixamos de lado a reforma política. Porque todos se lembram quando houve a farsa do mensalão, Tarso Genro e Márcio Tomás Basto percorreram esse país, conversaram com todas as entidades, com todos os partidos, e o Lula apresentou a proposta de reforma política. Essa reforma, o Henrique Fontana fez todas as concessões que nós podíamos fazer para tentar aprovar. Eles não queriam aprovar. Quando aconteceram as manifestações de 2013, a nossa presidente apresentou a proposta de uma constituinte exclusiva, que era correta, com referendo depois, que era ultrademocrático. O Congresso faz, uma constituinte faz uma reforma política, depois submete ao referendo popular. Não. Agora é o seguinte, quando você propõe no Brasil que se ouça a população, é ditadura. É ditadura. É estranho isso. Porque eles gostam mesmo desse parlamento eleito dessa maneira. Onde é o poder econômico que elege. Nós cometemos uma brecha, nossos partidos, nisso. Elegemos 120 deputados, 130, 22, 25 senadores. Mas a regra 8,70 já é uma regra infernal, né? Pode-se votar contra eles um dia. Você se lembra que o PMDB fez maioria na Câmara do Senado em 86, né? Com 27% dos votos. Né? Porque se o sistema não é proporcional, você alcança 50%, um pouquinho mais da metade, com 30% você alcança a maioria na Câmara do Senado. E o PMDB tinha maioria na Câmara do Senado. Não tinha projeto para o país. Não foi capaz de formular um projeto de desenvolvimento. Né? Não era fácil também. Porque nós temos uma situação privilegiada do ponto de vista histórico. Quando acabou o golpe de 64, quando eles se consolidaram o poder, os sindicatos estavam fechados. Havia dezenas de milhares de líderes sindicais desempregados no exílio, nas prisões. A CONTAG estava fechada. As ligas camponesas foram reprimidas. 7 mil oficiais foram expulsos das Forças Armadas. A imprensa estava censurada. A repressão já era. A repressão foi muito maior do que nós temos pesquisado e documentado nos meses de 64. Muito maior. É uma história para ser contada ainda. Hoje não. Eles deram um golpe, nós temos um nível de organização política, um nível de consciência, uma base social eleitoral, organizações, partidos, né? Temos experiência de governo, porque a classe operária brasileira, a classe trabalhadora brasileira, as camadas populares, muitas vezes se alçaram, se constituíram como sujeito na história do país. E eles reprimiram a ferro e a fogo e cortaram. Agora nós conseguimos uma continuidade. Nós conseguimos constituir como sujeito e governar o país. E nós formamos milhares, nós formamos a nossa elite, no sentido da palavra não pejorativa. Formamos uma elite de administradores, de legisladores, de gestores. Né? Formamos programas, passamos a compreender, ter diagnóstico.
ter capacidade técnica para resolver os problemas do país. Passamos por uma escola de luta social, da academia, do serviço público, dos partidos, e construímos modos de governar, que isso é um fato histórico importantíssimo. Saímos da passividade. Somos uma força ativa no país. Contamos no país. Nesse país, as únicas 2 vezes que se pediu golpe militar foi quando? Quando o Brasil alarmou o povo. E teve ousadia de não conciliar. Não vou aceitar parlamentarismo. Não vou aceitar que o Jânio não tome posse. Foi a luta. E a outra foi quando o Lote pôs os tanques na rua. Falou, não vai ter golpe. O Juscelino vai tomar posse. É uma lição que nós devemos ter. Não estou propondo nem que a gente ame o povo e nem que a gente peça para o exército. Estou propondo que a gente tenha força de massa política, consciência política, capaz de confrontar isso. É um trabalho de médio prazo. Mas nós temos que começar a fazer esse trabalho. Os 10 anos que eu tenho de vida aqui, quero me dedicar a isso. Com a juventude, principalmente. Com a juventude. Percorrer o país e pregar isso. Porque nós temos que constituir uma poderosa força política e social para transformar o país. Porque nós já conhecemos a nossa elite. Não tem pudor nenhum de governar pela força. Não nos iludamos. Não vai haver ditadura militar no passado, porque se vê que o mundo está dando uma guinada para o autoritarismo visível. Né? Alguns até que o Putin do Erdogan a gente critica, mas não sabe como é que é o mundo, né? O que é os Estados Unidos, né? O que é a OTAN. Então ainda bem que tem a Rússia. Porque quando os americanos se meteram na Geórgia para meter o dedo na Chechênia, ele ocupou a Geórgia em 48 horas. Quando os americanos se meteram na Polônia para falar que ia colocar uma 3ª geração de mísseis intercontinentais na Polônia, ele colocou no Stalingrado na outra semana. Que é assim que é o mundo hoje. Essa conversinha fiada, certo? Que fazem, e eu quero saber o que as Forças Armadas dizem disso, sobre o mundo que vem por aí, tem que ter força econômica, militar. Quem não tem isso no mundo vai ser submetido. Porque a lógica da crise que vem por aí é essa. Então, tem esse debate para fazer também. O que é o Brasil hoje no mundo? Nada. Nós somos linha auxiliar do Departamento de Estado e do Departamento de Justiça, a Lava Jato, e a diplomacia brasileira. O que é a diplomacia brasileira na América do Sul? Quem respeita o Brasil hoje? Na América do Sul. Vamos comparar com... Por isso que o Lula tem essa força. Vamos comparar com a era Lula. Então, já falei demais. Esse é meu sentimento, antes de mais nada. E a minha intuição política. Como eu sou velho, você sabe que quem é velho sabe alguma coisa, não que seja sábio, mas pela experiência, não. Eu acho que nós devemos pôr as barbas de molho e fazer o nosso dever de casa. Não se decide, não se escolhe o momento de chegar em governo. Eu sempre cito o exemplo dos sandinistas. Se vocês vissem os sandinistas em 75, em Havana, tomaram poder. Fizeram o que os revolucionários nunca conseguiram: insurreição, cerco da cidade, destruição do exército, greve geral e levante popular. Os únicos que fizeram na história da Revolução. Os únicos. Os vietnamitas são mestres nisso também, contra os americanos. Mas os sandinistas fizeram. O assassinato do marido da Chamorro, o Chamorro, né, desencadeou um racha na polícia. O terremoto destruiu o país. O caráter da ditadura dos Somoza, tudo foi se acumulando, né? E um pequeno exército se transformou numa revolução, que tomou o poder pelas armas. Ali foi guerra mesmo. Depois é outra história, tudo que aconteceu até hoje. Eu digo isso porque nós não podemos ganhar a eleição, tem que governar. Mas se nós não tivermos essa compreensão, se a direção do PT, se a direção dos nossos partidos, das centrais, dos movimentos, não tem uma correta avaliação
no momento que nós estamos vivendo. E uma teoria, que se traduz num programa, em metas, em instrumentos para fazê-lo, e a forma de fazê-lo é fundamental, porque o Lula plantou sementes. Porque também, muitas vezes, se critica o governo. Vamos criticar nossos partidos. Porque o Lula criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O Lula chamou as que faziam da saúde, da educação, conferências. O que nós criamos? Hoje eu me arrependo. Porque o Frei Beto, você acompanhou isso, queria criar os conselhos do Fome Zero. Aí começou aquela discussão que a direita e a esquerda adoram. Mas e a Câmara Municipal? E o Poder Legislativo? Não, nós queremos um conselho que seja acima do prefeito da Câmara. Não era uma coisa nem a outra, era para fazer o conselho. E a prática ia mostrar o que era. Agora, nós podíamos ter 10 e 20 mil conselhos. Se nós tivéssemos 10 e 20 mil conselhos no Brasil enraizado no povo a partir do Bolsa Família, não tinha isso que aconteceu. Por que eu, na situação que eu estava, tomei a iniciativa, morrendo de medo de levar um não do PT, de chamar a convocação dos comitês de defesa do Lula, da democracia do Lula. Mas comitê de defesa na casa do trabalhador, lógico que pode ser do militante do PT. Lógico que pode ser do militante do PCdoB, do PDT, das facções do PSB e tal. Que é uma parte grande que estava a favor do impeachment das facções, que não, como o Capiberibe e tantos outros, a nossa Alice da Mata, o Marcelino Ribeiro, do Executivo Nacional, o Ricardo Coutinho, e milhares de parlamentares, centenas de dirigentes que repudiaram a orientação geral do partido. Porque se nós não tivermos alguma forma de organização que vá ao coração do povo, né? Que o povo esteja organizado, é muito difícil avançar no país como o Brasil. Muito difícil. Muito difícil. Nós temos que fazer uma discussão, um debate, principalmente para a juventude, para nós nos armarmos de maneira diferente, com ideias, propostas e formas de organização. Nós não precisamos das armas. Eles mostraram. Sem armas, eles nos derrubaram. Nós temos que aprender essa lição. Eu falo sempre isso. Não quero nada menos, nada mais do que eles fizeram. Né? Porque eles fizeram o seguinte: eles sabotaram o governo, estruturaram o governo, independente dos nossos erros. Né? Botaram milhões de pessoas na rua e falaram para o Congresso, para o Supremo: arruma um jeito aí, que diz que é legal, o personal tira esse governo. Isso eles fizeram. Mas é isso, então.